bom estarmos aqui. Que bom que você veio, que bom que você escolheu estar aqui. Romanos 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira. Porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, e sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro, e todo o homem mentiroso. Como está escrito: para que sejas justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Quando nós conversamos com alguém sobre a nossa fé, nós temos um leve sentimento de que nós precisamos explicar Deus, explicar as seasons que Deus está nos levando, explicar as decisões que Ele vem tomando, justificar os seus caminhos, justificar o tempo de Deus. É como se estivéssemos no tribunal e Deus estivesse sentado no banco dos réus. E aí essa semana o Espírito Santo me confrontou com essa palavra. E o Espírito Santo falando comigo disse assim: Deus não está sendo julgado, é você que está. É a sua vida que está em análise. God is not on trial, I am. E essa palavra me confrontou muito essa semana. E esse Romanos 3, especialmente o verso 4, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Paulo está dizendo: Deus não precisa ser justificado. É o homem que precisa de justificação. É o ser humano que está diante do trono e não o contrário. E às vezes na caminhada dá uma leve impressão que a gente pode olhar para Deus e colocar Ele no lugar e colocar Ele no banco do réu, quando na verdade não é Ele que está em análise, é eu e você. Deus é a verdade absoluta, Ele é imutável, é suficiente, Ele é o padrão. E nós não julgamos Deus à luz da nossa experiência, nós julgamos a nossa experiência à luz de Deus. Então esse texto aqui, ele vira um espelho. Você está julgando Deus com base na sua dor? Ou confiando nele apesar da dor? Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ele escolheu, ele foi fortalecido na fé, ele escolheu acreditar, ele poderia ter dito: Deus errou, eu já estou velho, eu sou velho demais. Mas ele escolheu dizer: Deus é verdadeiro e eu vou crer nele. Jó também vai dizer: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ele não entendeu tudo. Nós já passamos, na jornada pelo livro de Jó, um dos primeiros, mas ele não entendeu tudo a caminhada. Ele não entendeu todo o plano desde o início. Ele já foi entendendo, ele não entendeu. Mas ele preferiu confiar na veracidade de Deus, ao invés da confusão dos seus sentimentos. Então esse Romanos 3, 4 para mim essa semana, ele me fez ver e ele fez
virar o tribunal ao contrário. Não, nós não estamos aqui para decidir se Deus merece confiança. E se em algum momento você teve essa impressão na caminhada, Romanos 3 e 4 nos confronta dizendo: olha, eu não sei que caminho você está passando, que vídeo você está assistindo, que líder você está seguindo, o que você está fazendo. Mas se você teve uma impressão que você podia falar assim: eu vou ver se Deus merece a minha confiança. Esse Romanos 3 e 4, ele vem te confrontar, ele vem me confrontar nessa noite. E virar esse tribunal ao contrário e dizer: não, nós é que estamos sendo testados para ver se confiamos, mesmo sem entender. Essa é a primícia aqui. E quando você se posiciona nessa fé, algo muda. A sua alma silencia, a paz entra, a unidade floresce. Nós entramos agora no mês da união, da unidade, né? Então, quando nós nos posicionamos, algo muda. Quando nós entendemos isso, tudo muda. Então, a palavra dele não está sendo julgada, a palavra não está sendo julgada, a Bíblia não está sendo julgada. Quem está sendo julgado é quem ouve essa palavra e decide o que fazer com ela. Então não é eu venho para ver se Deus vai fazer, eu venho para ver se Ele merece a minha adoração, se Ele merece a minha confiança. Não, nós não estamos nessa posição. Na verdade é ao contrário, eu escuto e aí quem está sendo julgado ou que está sendo analisado é o meu e o seu coração. O que é que nós vamos fazer a partir desta palavra, a partir da palavra dele, o que é que nós vamos fazer com ela na nossa vida? Então Deus não precisa de defesa, talvez de testemunhas, porque às vezes nós pensamos que o chamado do cristão é defender a Deus, defender o que Ele vem fazendo. Mas Deus não nos chamou para sermos esse advogado. Deus nos chamou para sermos testemunhas. Aí Atos 1 e 8 vai dizer: e sereis minhas testemunhas. A testemunha diz: eu vi, eu vivi, Ele me salvou. Então quando você tenta defender Deus, você entra num ambiente de debate. Mas quando você testemunha, você é capaz de mudar o ambiente. E eu vou te dar alguns exemplos. O cego que foi curado, por exemplo, de João 9, ele vai dizer: uma coisa eu sei, talvez eu não sei de tudo, talvez eu não consiga me expressar aqui para os fariseus, talvez me falta a parte teológica, talvez me falta muito entendimento, mas de uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu estou vendo. Eu não via e agora estou enxergando. Eu não sei do resto, não sei explicar o que aconteceu até aqui, mas uma coisa eu sei: eu não via e agora vejo. Então ele tinha o que ninguém podia tirar dele, ele tinha uma experiência real. Enquanto os religiosos, né, eles queriam explicações, porque eles sempre vão querer. O cego fala: olha, eu não sei, eu sei que eu não via e agora eu estou vendo. Eu carrego uma transformação. E o maior argumento é uma vida que foi tocada por Ele. Esse é o maior argumento. Ouvimos aqui de Jacó, né? Podia ter falado o que fosse, mas estava visível que ele tinha sido tocado, a transformação. Esse é o maior argumento que a gente pode ter. É a gente dizer: olha, antes eu não via, mas agora eu estou vendo. Antes eu era assim, mas agora eu estou diferente. Antes eu não acreditava, mas de repente agora eu não consigo não acreditar. Antes eu não fazia, mas aí Ele foi lá, me buscou, me achou, me limpou, me lavou, me abraçou, me quis. Eu não via, mas agora eu estou vendo. Então é o testemunho de uma vida que foi tocado por Ele.
Então nós não fomos chamados para defender, ora Deus, você precisa acreditar. Não, não. Nós fomos chamados para ser a testemunha. Ver em mim, veja, olha para mim e vê o que Ele fez. Por isso a importância de caminharmos com Ele. Por isso a importância de andarmos com Ele. Porque todos os dias nós temos que estar aptos a responder. O que Jesus te ensinou hoje? O que você aprendeu dele hoje? Porque ontem já passou, mês passado, ano passado, inclusive está passando muito rápido o tempo. Julho, inclusive o mês do meu aniversário, viu gente? Dia 26, quero parabéns todos os dias, até o dia 26. Então, o tempo passando rápido, mas aí nós temos que estar aptos a dizer: eu aprendi de Jesus hoje. Eu entendi algo. Hoje algo mudou. Hoje aconteceu diferente. Então, o maior argumento é uma vida que foi tocada por Ele. Aí Apocalipse 12:11 vai dizer: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Porque o inferno, ele não teme debate, ele não teme seguidores, ele não teme live, ele não teme podcast, não, mas ele treme diante de uma pessoa que tem uma história com Deus, diante de uma pessoa que tem um histórico com Ele, diante de uma pessoa que pode puxar um histórico, e quando a luta vier, de repente você não vai ter tempo daquele momento de orar, mas o seu depósito histórico que você criou com Ele, antes daquela luta vir, vai te cobrir para aquele momento. Quando o rei pergunta: Neemias, que você está chorando? Mas ele já tinha gastado um tempo orando, falando com Deus. Ele não teve tempo de falar assim: eu vou orar, eu vou ver. Não, ele já tinha feito, já tinha um histórico, já tinha um depósito. Ele vai e conta. O rei fala: então vai e faz. Porque às vezes não dá tempo de parar, mas se a gente puxar o histórico com Deus, então não se engane pensando que você vem aqui aos cultos de domingo, ao culto de quarta-feira, você vem servir, vem às 6 da manhã com o pessoal do domingo, com os voluntários, achando que Deus não está vendo, ou que isso está passando batido diante dos olhos do Senhor. Querido, é você criando histórico de relacionamento e convivência com Ele. Na hora que a luta vier, na hora que o diabo entrar e aparecer, vai dizer assim: não, peraí, nessa casa não. Nessa casa não, sabe por quê? Tem histórico com Deus, tem depósito de oração e jejum. Bate em retirada, porque aqui não. Você está entrando na vida dos meus filhos, está entrando na mente. Não, peraí, deixa eu puxar o meu histórico de mãe que ora, de pai que busca, de pai que jejua. Deixa eu te apresentar. Aqui não, aqui tem gente que ora, que lê a Bíblia, que busca, que não me espera, mas já está posicionado. Você entende isso nessa noite? A importância do histórico com Deus. Segundo Samuel, a mulher do muro, a Bíblia não fala o nome dela, mas Joabe está procurando um cara que falou que ia derrubar Davi, que ia construir um exército, e aí ele fica sabendo, e esse cara foge e entra numa cidade, e aí o Joabe vai com todo o seu exército para destruir a cidade. Só que aí tem uma mulher atenta, ouvindo do lado de fora da cidade, ouvindo uns barulhos no muro. E ela começa a ouvir, fala: tem alguma coisa acontecendo, vão invadir, vão entrar, uma guerra. Aí ela ela pede para falar com o que estava na frente daquela batalha. Aí vem lá Joabe e ela fala assim: mas espera aí, você sabe quem que é essa cidade? Dentre tantas em Israel, essa cidade, ela é um exemplo de paz. Essa cidade, ela é um exemplo de fidelidade em Israel, e você vai querer atacar? Ela puxa um histórico da cidade, porque na hora da guerra, querido, não vai dar. Pera, só um pouquinho, não invade, eu vou ali no secreto, orar, chorar e eu já volto. Não vai dar.
Não vai dar, a gente se prepara antes, se posiciona antes, que na hora que o dia mau chegar, vamos dizer, não, mas espera aí, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu tenho um tempo já de intimidade com Ele. Aí você identifica rápido, a batalha nem entra dentro dos muros da sua cidade, porque não dá tempo, você já identifica pelo barulho. Porque tem gente que espera o muro cair, o portão cair, o diabo entrar, saquear a cidade para falar: oh meu Deus, está levando a minha família, ai, entrou na vida dos meus filhos. Mas e lá no início? Quando você não passava tempo, não explicava, não falava de Jesus, não estava com Ele, aonde estava o seu ouvido espiritual aguçado para ver que precisava de um relacionamento melhor, de algo ser mudado, ser diferente, um posicionamento? Nós somos chamados para ser testemunhas dele. Então o seu testemunho é uma arma espiritual. E aonde há testemunho tem poder. Aonde há poder, há fé sendo gerada. E por que isso importa na prática? Porque há pessoas ao nosso redor, queridos, que elas não precisam que você dê uma explicação profunda sobre sofrimento, mas elas precisam ver alguém que atravessou o vale e ainda ama a Deus. Então, elas não precisam de um argumento sobre o porquê da igreja ser importante. Elas precisam de alguém que diga: eu estava sozinho, mas eu encontrei uma família aqui. Eu era perdido, mas agora eu faço parte de um corpo. Eu odiava o povo de Deus, mas hoje eu sirvo lado a lado com eles. Testemunhas de Cristo, do que Ele faz, vem fazendo, vem te falando, testemunhas de Cristo. Então, quem está sendo testado sou eu, não é Ele. E Jó, né? Estava entendendo muitas coisas, e outras, os processos ainda não, mas na conversa dele com os amigos, ele vai dizer assim: aquele que contende com Todo-Poderoso, corrigirá a Deus? Porque às vezes a gente se pergunta, por que Deus permite isso? Por que Ele não me respondeu ainda? Por que não curou? Por que não abriu? Por que não fez? Por que não calou? Por que não mudou? Mas a pergunta mais importante não é aonde Deus está, mas a pergunta é: onde está o meu coração diante dEle? Porque eu olho da ótica do céu, nunca da ótica terrena, porque na ótica terrena é caos, é guerra, é briga, é desolação, é frustração, é separação. Mas quando eu olho da ótica do céu, eu vejo com esperança. Eu vejo diferente, eu entendo diferente. Então, a minha vida é uma resposta. Segundo Coríntios 3 vai dizer: vocês são a nossa carta. Escuta isso, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. Então Deus não precisa de advogado, não, Ele precisa de vidas que o representem com verdade. Estamos cansados de ouvir isso aqui. Tem gente que nunca vai entrar na igreja, mas eles estão lá com você, então eles vão ler você. Eles nunca vão ler a Bíblia, mas eles vão estar lendo você. Eu não sou advogado de causa alguma, eu sou testemunha de um Deus que salva, liberta, transforma, leva para o céu. Eu não advogo causa, eu acredito que Ele faz, e eu falo: Senhor. Enquanto Isaías estava dizendo: o povo, aí de repente ele vê algo sobrenatural. Aí quando ele vê, ele fala: ai de mim, ai de mim.
Meu Deus, não sei se você está entendendo isso. Porque quando eu perdoo, eu estou dizendo ao mundo, Deus é amor. Porque quando eu permaneço firme, eu estou dizendo, Deus é digno. Porque quando eu escolho unidade, eu estou dizendo, Ele é real. A minha vida e a sua vida é um testemunho que convence o mundo de que Deus é quem Ele diz ser. E esse tribunal é espiritual. E o julgamento é sobre mim, sim. Quando eu sento nesse lugar, no tribunal, aí eu falo, Senhor, é comigo, depende de mim. Então é eu que preciso sondar o coração, sou eu que guardo, sou eu que vigio o meu coração, porque do coração saem os pensamentos para a vida. Então é eu que vigio a porta do meu coração, sou eu que estou ali. Então eu paro de olhar para ele e dizer, o Senhor devia ter feito, o Senhor devia estar lá, o Senhor devia estar lá. Mas aí eu digo assim, Senhor, mas sou eu, não é a sua fidelidade que está em jogo. Então em vez de eu falar isso, eu vou dizer, Senhor, está muito difícil. Talvez nesse momentinho aqui, o meu lado mais ser humano, mais quebrado, mais machucado, não está te vendo neste momento. Mas Senhor, eu quero crer no Deus em que eu conheço. Eu quero crer, Senhor, que o Senhor não saiu do controle. Porque não é Ele, sou eu. Não é Ele, mas é eu que trago, é eu que queimo como pedra viva sobre o altar. É eu que trago culto, é eu que faço perante Ele. E aí Deus, Ele vai respondendo e vai jorrando com graça sobre nós. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. João, 3, vai dizer isso. Então, Deus já se revelou. Ele provou o seu amor na cruz. Então, o julgamento agora é, o que eu faço com essa luz? Não é Deus quem está devendo explicações, gente. Mas sou eu que preciso decidir se vivo como quem crê ou como quem acusa. É eu que olho. E aí eu vou decidir, eu vou continuar acusando, continuar não querendo participar, não querendo entender, continuar criticando, continuar não entendendo, não ajudando, não abraçando, não carregando, não estando junto, não fazendo, ou eu sou a pessoa que eu vou começar a entender, abraçar a causa, vou começar a crer na palavra que jorra desse altar, na palavra que sai, na palavra que me alcança. Ou eu creio que Ele liberta, ou eu vou continuar escravo do pecado. Ou eu creio de uma vez por todas que Ele faz, ou eu vou continuar olhando para Ele como um amigo, um Deus distante, alguém que poderia, mas nunca é. Todo o caminho, escute aqui, todo o caminho, para você se achegar a Ele, já foi revelado, já está mostrado. Caminha sobre isso. Não existe um evangelho para ser descoberto, evangelho para ser inventado, não existe uma Bíblia para ser achada, não existe algo arqueológico monstruoso, não, já foi revelado, se chama cruz de Cristo. Já está lá, é eu que acredito, eu vou continuar criticando, eu vou continuar como a pessoa que acusa, eu vou escolher acreditar, eu deixo a religião, eu deixo toda esse entendimento antigo e começo a acreditar, ou você sempre vai viver assim,
Seu relacionamento de troca. Senhor, eu te dou porque eu sei que o Senhor também vai me dar. Senhor, eu te dou aqui uma ofertinha porque eu sei que o Senhor está vendo e o Senhor é obrigado a me abençoar. Senhor, eu oro porque eu preciso cumprir algo, porque se eu não orar, o Senhor não vai me ver, não vai fazer, e fica naquele relacionamento de troca. Nunca é uma entrega 100%. Senhor, eu vou entregar. Se o Senhor vai fazer, se o Senhor vai me dar, vai abrir, não tenho nada a ver com isso. Eu não te coloco no banco de réu, sou eu que estou sentado lá. Eu olho o Senhor, se o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer. Se quiser me dar, vai dar, mas é seu. Não tem troca. Não é assim que funciona. Ele vai te abençoar por quem Ele é. Não tem esforço meu, não tem esforço seu. Às vezes a gente passa, o tempo passa, achando que Deus deve alguma explicação para mim, achando que Deus deve alguma explicação para a gente. O Senhor tinha que ter guardado e não guardou, o Senhor tinha que ter feito e não fez. Aí a gente nunca vive como filho, sempre como acusador, sempre a gente para, em vez de viver como se Ele estivesse devendo algo, era melhor a gente viver como quem foi absolvido pela graça. Não tem outra maneira. Ele precisa de filhos que o representem com entrega. Fica de pé comigo. É eu que preciso decidir. Porque não é Deus que me deixa, sou eu que me afasto. Meu Deus. Como é difícil quando a gente não entende esse relacionamento. Como é difícil, como a gente não consegue compreender. Aí a gente fica assim, não, é Ele que tem que vir atrás de mim, se Ele me quiser de volta. Ou às vezes a gente fica, eu não sei nem como voltar, eu não sei nem se Ele vai ainda me querer, eu não sei nem o que aconteceu, Ele já foi tão longe que eu não consigo alcançar. Não, gente, Ele está no mesmíssimo lugar que você deixou Ele. Foi você que foi longe. Foi você que foi longe, então nesta noite faz o caminho de volta. Encontra o caminho da adoração de novo. Encontra o caminho do louvor de novo. Encontra o caminho da oração, da palavra, da leitura. Encontra de novo. Hoje o Espírito Santo está nos chamando a sair da posição de críticos e entrar na posição de filhos. O crítico nunca vai entender que o melhor perfume vai ser para ele e tá tudo bem. O crítico nunca vai entender. É só os filhos que entendem. E aí talvez você entrou aqui hoje se perguntando assim, por que Deus permitiu isso? Por que isso está acontecendo? Por que Ele não falou comigo ainda? Por que eu ainda não fui respondido? Mas aí Deus está perguntando, você ainda confia em mim? Você ainda continua sendo a minha testemunha? Em que momento que você perdeu isso? Quando foi? Você vai continuar vivendo como quem me conhece? Aí hoje esse tribunal está montado. Mas Deus não é o réu. E você é a testemunha. E Ele está esperando sim.
Então, se você quer dizer: Senhor, eu não preciso mais de explicações, eu preciso da tua presença. Eu saio da posição de crítico, eu volto à posição de filho. Eu escolho confiar, eu escolho ser unidade, eu escolho ser testemunha. Então este é o seu momento. Saia do seu lugar, venha ao altar, levante as suas mãos, ore com alguém, dê a Deus o espaço que Ele merece. Faça esse altar dizendo: volte a ser resposta, volte a ser unidade, volte a ser uma carta viva, volte a viver como filho nessa noite. E dizer: Senhor, eu não preciso mais de explicação, eu quero obedecer, eu quero ouvir. Se essa é a sua oração, sai do seu lugar. Deixa eu orar por você nessa noite, com esse coração reposicionado, dizendo: Senhor, talvez até aqui eu não entendi, mas eu não quero mais, eu só quero confiar. Senhor, eu quero mudar esse meu coração, esse posicionamento. Eu quero entender, é sem reserva, é entregar, é acima da religiosidade, é em cima do que foi dito, do que não foi, Senhor. É um lugar de confiança. Senhor, Jesus, faça a sua oração, faça a sua oração agora. Fala: Senhor, se algum dia eu falei que o Senhor tinha, eu impus alguma coisa, eu falei, eu te coloquei nesse lugar, Senhor, o Senhor não está, Senhor, num julgamento, é eu que estou, Senhor, e que eu possa ser achado um servo fiel, e que eu possa ser achado, Senhor, um servo por excelência. Porque a pergunta é: Deus pode confiar em mim? Ele vai te encontrar crendo, mesmo sem entender. Ele vai te encontrar amando, mesmo sem ver. Ele vai te encontrar unido ao corpo, mesmo quando preferir estar isolado. Ele vai te encontrar em posição de fidelidade, mesmo sem resposta. Quero voltar a ser essa resposta, Senhor. Eu quero voltar, Senhor, a ser este altar, Senhor, a ser este lugar, Senhor. Eu quero ser testemunha dos seus feitos. Que não haja em mim, Senhor, um lugar para crítica. Mas, Senhor, que não haja em mim lugar para julgamento, Senhor. Mas eu quero ouvir do Senhor, eu quero ouvir de Ti, Senhor. Aonde em mim precisa se organizar? Aonde em mim tem faltado, Senhor? Que possamos fazer esse caminho ao contrário. Nós escolhemos confiar em Ti,